Oiê! Nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre a arte da devoção. E eu acredito que você vai me agradecer muito por ter ouvido. É um tema que eu quis muito trazer porque é algo que eu fui transformando e compreendendo na minha vida. Eu tô gravando hoje de um lugar diferente. Eu mudei o meu escritório aqui em casa. Então vamos ver como é que vai ficar essa gravação, porque eu tô perto da janela. Mas vai ser um episódio teste também desse novo espaço. E trazendo esse conteúdo, a gente precisa trazer a forma que a gente vive, né? A nossa realidade hoje, que é um dos motivos do No Seu Ritmo existir. Pra gente sempre observar o que tá ao nosso redor. E a gente tá nessa realidade que tá no modo go, 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 vai e faz. Você não pode parar. Você tem que estar produzindo. Se você não está produzindo, se você não está fazendo algo, correndo atrás de um sonho, é como se você não estivesse vivendo a vida. E como se você não fosse uma pessoa que tenha disciplina como uma moral. Porque é isso que a geração, né? E a sociedade vem transformando hoje com a disciplina. E que essa disciplina é a única forma de conseguir coisas, de ter sucesso, valor, de pertencer a essa comunidade de fazer, fazer, fazer. A gente cresceu ouvindo que a disciplina é tudo. Que se você for disciplinada, você consegue. Que disciplina é a resposta para qualquer coisa. E sim, disciplina, como aquela frase maravilhosa diz, disciplina é liberdade, e ela é muito importante. E eu até aviso que esse episódio não é um episódio contra a disciplina, mas sim um novo olhar para ela. Porque com a disciplina a gente constrói coisas, a gente tem um apoio mental, um mindset disciplinado para sustentar, para criar constância. Só que a geração que a gente está vivendo está fazendo a disciplina se transformar em algo pesado, que faz a gente ter medo, que faz a gente viver em exaustão e com muita autocobrança. Tem uma frase que diz: disciplina é o amor que você tem por quem você está se tornando. E aí o que eu sempre me perguntava: cadê esse amor se você não está se sentindo bem consigo mesmo, com a vida, com aquilo que você está fazendo no momento? No meu ver, as mudanças mais transformadoras da nossa vida não vão vir de uma disciplina forçada, mas sim da devoção. Oi, eu estou Tu Souza e você está ouvindo o podcast No Seu Ritmo, um espaço para a gente atravessar a vida moderna, honrando a nossa verdade interna. Eu cresci, e eu acredito que você também cresceu aprendendo que a produtividade era sinônimo de valor, que fazer mais era melhor, que a perfeição era o caminho e que, adivinhe, a disciplina era a resposta para uma vida de sucesso. Isso, lembrando, né, aparecia muito nas minhas brincadeiras de infância. Teve uma época que eu brincava de banco com uma amiguinha e eu até pegava os envelopes verdadeiros do Banco Bradesco na época, organizava os nomes, os números de quem estava pagando, e tudo tinha que estar perfeitinho, era em ordem alfabética, tudo alinhado. Já crescendo ali com a ideia de que tudo precisava estar perfeito para estar certo. E conforme eu fui crescendo, o que isso gerou em mim? Um estado de congelamento, que gera procrastinação e evitação das coisas que nos fazem crescer. Porque quando tudo precisa ser perfeito, estar perfeito, o corpo ele entra num estado de hiperativação constante. E isso prejudica o nosso viver da vida, nos deixa com uma janela de tolerância super pequena, com um sistema nervoso super saturado. E desde criança, com aquela questão do banco, depois nas tarefas da escola, o caderno tinha que estar perfeito. Foi assim um longo caminho para eu sair desse estado. Ou melhor, desse ciclo da disciplina forçada, que não respeitava o meu ritmo, não respeitava os meus ciclos e que me deixava sempre travada. Eu precisei sair disso para entrar num estado de movimento com autocompaixão e passar a amar o processo de fazer as coisas, de criar hábitos e trabalhar a constância. Eu comecei a me mover
através da devoção, da arte da devoção. E você deve estar se perguntando qual que é a diferença entre disciplina e devoção. Para mim, a disciplina, e aqui falando muito dessa disciplina forçada que vendem hoje em dia, que a sociedade cobra, que é quando você faz algo para provar que você é suficiente. Ou você faz algo de um estado de falta, de escassez, do tipo, eu não sou suficiente se eu não fizer, eu preciso compensar fazendo isso agora, compensar pelas coisas que eu não fiz antes. Até mesmo eu não sou digna, não sou merecedora se eu não produzir, se eu não estiver em alta produtividade. A devoção, ela é diferente. É quando eu faço algo porque eu me amo. Quando eu ocupo a minha vida com a minha própria vida. Eu faço porque aquilo me faz bem de corpo, de mente, de energia. A devoção é quando eu carrego uma intenção de autocuidado, de autoamor nas minhas ações. É realmente algo mais profundo. Tem uma intenção ali que transforma a devoção em algo sagrado. E essa é a diferença. Essa disciplina e devoção tem muito a ver com as energias que existem dentro da gente. O masculino e o feminino. O yang, o masculino equilibrado, ele é estrutura, consistência, base. É fazer as coisas com constância. Já o masculino interno em desequilíbrio vira o pushing, sabe? Que é forçar a fazer mais e mais e mais, controlar tudo. O famoso caminho do burnout, que muita gente vive hoje e acha normal, né? E viver num hiperfoco constante e numa certa até agressividade com a vida, que só leva a mais desequilíbrio interno e desconexão. E será que a gente precisa viver assim? Será que é isso que a gente tá aqui, sabe? Pra viver nessa roda do hamster? No fazer, no viver desconectado, na ansiedade? Pra mim, não é normal. Eu não quero viver assim. E o feminino também tem os seus dois lados. Quando desequilibrado, ele é um yin que posterga, que evita, que cria desculpas para não fazer as coisas. Já um feminino interno em equilíbrio, ele é fluidez, é criatividade, é honrar os ciclos internos, o nosso ritmo, é devoção. Tem uma metáfora da cachoeira que ajuda muito a entender essa conexão yin e yang, que pensa no masculino como as pedras, a base dessa cachoeira, e o feminino a água, a fluidez. Sem as pedras, a água não tem direção. Para onde vai esse rio? E sem a água, as pedras elas não têm movimento. O equilíbrio é a devoção junto da estrutura. E juntando isso com o nosso querido cérebro, ele também se move basicamente de duas formas. Ou está evitando dor, ou está buscando prazer, aquilo que gera recompensa. E quando a gente se move só pela disciplina forçada, geralmente a gente está tentando evitar a dor, a culpa, o fracasso. Mas quando a gente se move por devoção, quando existe significado, pertencimento, propósito, a gente começa a se mover por um prazer mais profundo. Não aquele prazer, né, dopaminérgico, mas sim esse profundo de se sentir alinhado, de se sentir orgulhosa de si. E isso vai criar uma constância natural dos bons hábitos na nossa vida, porque o cérebro começa a associar aquela ação com algo bom, a enxergar valor naquela experiência e ele vai querer repetir. Então a devoção ela entra como esse espaço sagrado de que o que eu faço é bom para mim e eu vou repetir porque eu também me sinto bem fazendo aquilo. E a devoção, né, o se sentir bem também não significa evitar desconforto, pelo amor de Deus, porque isso seria também um feminino em desequilíbrio e um sistema nervoso congelado. Isso é muito importante de a gente perceber na rotina, porque crescimento na vida pede desconforto da gente. A gente precisa dos desafios, de terapia à disposição, de praticar ser antifrágil. Tem um livro incrível sobre isso, vou deixar na descrição, que fala sobre nos fortalecermos através dos desafios.
E quando você se move por devoção, esse desconforto não vai ser uma punição, mas sim uma oportunidade de crescimento. É diferente de viver naquele estado de pressão o tempo todo. Com a devoção, é você escolhendo o desconforto que importa, que te transforma, porque você confia em você mesma. Eu vou trazer um exemplo bem simples disso, que é ir para academia. Quando você vai pela disciplina forçada, o teu pensamento é: eu tenho que ir, eu não posso falhar, eu preciso compensar o que eu comi, eu preciso ter um corpo perfeito, igual aquele que eu vi lá no Insta. O teu subconsciente tá lá projetando aquilo que você viu inconscientemente, ou aquilo que você quer, mas você nem sabe o porquê. Isso é você ir pela uma disciplina forçada na academia. Com a devoção, a conversa ela muda completamente. Eu sei que o movimento faz bem pro meu corpo, faz bem pra minha mente. Eu sei que o movimento ajuda a organizar minhas emoções. Então, como eu posso me mover hoje? Será que o meu ciclo pede algo mais leve, uma caminhada, uma dança? Ou eu preciso muito correr, liberar endorfina, pegar peso? Agora, na gravidez, eu tô muito, né, nesse terceiro trimestre, eu fiz muito mais isso, ouvindo meu corpo. E no segundo trimestre eu fui super focada, eu tinha energia, treino, e agora eu tô mais. Que exercício hoje eu tô precisando? Como eu posso fazer mais bebê descer, encaixar, por exemplo? Como que eu posso relaxar mais o meu corpo? Eu tô me movendo através do que me faz bem. E ao mesmo tempo eu tô cuidando da minha mente, eu não tô forçando, não, eu tenho que fazer bebê encaixar e eu vou fazer esse exercício com dor. Isso seria disciplina forçada. Então você percebe a diferença entre forçar e não se dar o poder de escolha e se permitir escolher, fluir e fazer algo que você sabe que é bom para você, porque você merece, porque você se ama. Em nenhuma das opções você vai deixar de movimentar o seu corpo. Só que uma você vai fazer e talvez te gere frustração, te gere raiva, te gere vontade de não fazer no dia seguinte porque ela causou dor no teu cérebro. E a outra te faz se sentir bem, te faz querer voltar. Outro exemplo é sobre sucesso. Dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que ter sucesso. Eu tenho. Isso é disciplina e masculino tóxico interno dentro da gente, desequilibrado. Com a devoção, isso vem de uma forma diferente e equilibrada. Eu sou capaz de lidar com a pressão do meu propósito. Eu sei o que é sucesso para mim e não aos olhos dos outros. Eu faço isso de uma forma que me faz bem, me faz evoluir. Eu trago o olhar do crescimento. Eu não deixo de buscar a abundância, o dinheiro, mas como eu vou fazer aquilo é o que vai mudar. O forçar sempre vai te travar e fluir, se escutar, vai te trazer cura e alinhamento. E assim, não é lendo todos os livros, fazendo tudo que vai te transformar. Todo esse processo na nossa vida, ele precisa ser sentido. A água, ela vai precisar fluir pelas pedras. E isso pode ser aplicado em tudo, né? Como eu falei na questão do dinheiro, do trabalho, na hora que você vai comer alguma coisa, como você vai descansar? Será que você precisa de um descanso mental, físico? Como que você vai construir a tua rotina trazendo mais essa devoção? Você vai sempre trabalhar com a devoção para fluir entre responsabilidade e compaixão. E você vai criar uma conversa interna e honesta e sempre se perguntar: eu estou sendo dura comigo? Ou estou fazendo o melhor que eu posso agora? Você cria espaço para escolher e para se mover através do amor e não da resistência. Por isso que eu amo e sinto que a gente precisa cada vez mais da devoção, caminhando junto da disciplina. Porque através da devoção, a gente vai tornar sagrada a vida que a gente está construindo. A gente vai ter devoção pelo processo. A gente vai ter devoção por quem a gente está se tornando. E se você quiser aprofundar, faz as seguintes perguntas para você, lá no seu journaling. O que eu tenho feito só por disciplina na minha rotina? Onde que a minha rotina está desconectada do meu coração?
como que eu posso construir devoção nas minhas ações? Como que você pode transformar suas ações em algo sagrado que vai te fazer bem, que vai fazer você se sentir bem após ter feito? Eu acho isso tudo tão lindo. Então, quando a gente se move pela devoção, ser consistente com as coisas vai deixar de ser uma obrigação e vai virar um caminho, um processo onde a gente cria vínculo real com quem e o que a gente está construindo. E aí você vai descobrir que a disciplina, aquela verdadeira disciplina, não é sobre te forçar a fazer as coisas ou viver em sacrifícios, mas sim quando a sua identidade sobre si fica tão clara, tão sólida, que você não precisa mais negociar com os seus sentimentos. Você sabe quem você é, o que importa, o quanto você importa, e aí você flui com todos os processos e hábitos na sua rotina. Simplesmente encontrando e estando em alinhamento. A devoção é quem está em ação, e a disciplina vira uma consequência natural. A devoção é o caminho sagrado para a sua evolução. E eu espero que esse episódio gere muitos insights e coisas boas na sua vida. Que você encontre como incorporar a devoção na sua rotina. Me conta aqui nos comentários, por favor, o que mais ressoou aí desse episódio, porque para mim é algo que faz muito sentido. E se compartilhar nas redes, me marca, porque eu adoro ver vocês ouvindo o No Seu Ritmo. Se você conhece alguém que está vivendo esse ciclo de burnout, de disciplina forçada, compartilhe com essa pessoa, para que ela possa encontrar mais esse equilíbrio interno, sabe? E eu aproveito também para lembrar que logo o programa Reset Natural, que eu estou construindo desde o ano passado, ele vai estar disponível e você vai poder conhecer técnicas de autorregulação, de reprogramação mental com 15 minutinhos por dia através da escrita intuitiva, das meditações. Logo eu vou trazer mais informações também lá no Instagram. Muito, muito obrigada por ouvir até aqui. Se você não avaliou o podcast, aproveita para avaliar, para seguir. E nos vemos no próximo episódio. Beijinhos. Tu Souza.